Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rogério Santos, sou autor do Flor de Sangue, do Cativeiro do Medo, e você está no Papo Entrevista. Um bate-papo de autor para autor para a gente conhecer um pouquinho mais dessa vida maluca do escritor. Hoje eu trouxe um velho conhecido do nosso grupo Papo de Autor, o Duda Villanova, para a gente conversar um pouco mais sobre esse começo de carreira, onde nós nos encaixamos, né? Ainda estamos engatinhando. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele, e a gente vai mais conversar. Vai ser mais uma conversa do que uma entrevista, porque a gente está junto, né? A gente está no mesmo começo de carreira. Então, tudo, eu queria que você se apresentasse para a galera aí e falasse um pouco sobre seus livros, para a gente conhecer um pouquinho melhor de tudo. Bom, olá Valdir, tudo bom? Acho que a gente já se conhece e já vai fazer quase um ano e pouquinho, que foi quando eu entrei no Papo de Autor. Não sei se a gente entrou mais ou menos na mesma, acho que você já estava lá antes de mim. E assim, a gente pegou uma afinidade legal justamente porque a gente as mesmas pedras de tropeço de todo autor início de carreira, né? Então, todo autor início de carreira que começa sem nenhuma retaguarda, sem nenhuma formação anterior, ele encontra as mesmas pedras de tropeço, e eu acho engraçado como isso acaba unindo a gente, e é por isso que a gente gosta tanto do grupo Papo, porque são pessoas que estão começando, pessoas que já estão há mais tempo, mas que conhecem certos caminhos, certas armadilhas que existem nesse meio, principalmente para quem está começando. Alguns de nós já caímos em algumas dessas armadilhas, mas com a ajuda de pessoas que já passaram por isso, a gente tenta evitar que novos autores caiam nos mesmos erros, nos mesmos editais que não são editais, nas mesmas editoras que não são editoras. Então, eu acho legal esse tipo de comunidade de quem está começando uma carreira, de quem tem interesse em entrar nesse meio. Eu sou autor do livro É Todo um Processo, são contos que se passam no meio jurídico brasileiro, mais especificamente no Nordeste brasileiro, mas não são contos sobre processos, são contos sobre pessoas que passam pelo meio jurídico. Foi um livro que me demorou uma década, mais ou menos, para ele ser escrito, reescrito, revisado, passar por leitores beta. E quando eu finalmente decidi lançar ele, dizer, olha, agora meu livro vai existir enquanto livro, e não enquanto apenas um documento no meu computador, eu enfrentei uma série de dúvidas, e foi no grupo Papo de Autor que essas dúvidas foram se dirimindo, né? Foram encontrando resoluções. E é isso. A gente vai mais bater um papo aqui sobre como foi publicar o meu livro, de escrever até ele estar hoje disponível para venda na Amazon. Em breve eu farei uma outra versão física, porque a versão física que eu fiz, que inclusive é uma das coisas que eu vou falar mais para frente, a versão física que eu fiz foi na própria Amazon, mas apesar da impressão ser boa, da qualidade do papel ser bom, o preço fica muito grande para o tamanho do livro, porque ele é impresso fora do país e enviado para cá, né? Então quem for comprar o meu livro físico, ele vai pagar em dólar e ainda vai ter que pagar o transporte de lá para cá. Então essa é uma das coisas que eu me arrependo de ter feito. Eu não me arrependo de ter posto o livro digital na Amazon, mas eu me arrependo muito de ter posto a primeira versão do meu livro físico na Amazon. Eu estou trabalhando já na segunda versão, provavelmente eu vou botar em alguma plataforma sob demanda. E é isso. Eu também escrevo contos, tem alguns contos gratuitos no meu blog, que é vnduda.wordpress.com, e tem alguns contos em algumas antologias, inclusive no Curtos e Fantásticos número 2, eu estou no Curtos e Fantásticos 1 ali no cantinho da sua tela, que foi um livro excelente, tem um ano e pouco que foi lançado, e eu consegui entrar para o número 2, que deve sair por agora pela Jumbo Editora. Isso, os links que o Duda falou, eu vou colocar aqui embaixo da galera. Aqui embaixo, para vocês clicarem e já acessarem o link do livro. O que o Duda falou, né? Partir uma conversa a partir da Amazon é inviável, né? O preço é inviável. Eu tenho o Cativeiro do Medo lá, mas vendeu 4 unidades para amigo e eu ainda falei muito para eles não
eles não comprarem. E eu comprei para eu ter na estante aqui. É como você falou, a impressão é boa, a capa fica legal, não é mal feito. Mas eu paguei acho que R$ 50 num livro de 200 e poucas páginas. Né? Assim, só vai comprar quem é amigo mesmo, quem se interessar. Eu tenho os amigos que compraram até fora do país, que para eles até ficou barato, que eu acho que é 7 8 dólares. Tá? Não é o $7, que né? né? Fora, 7 dólares. Mas assim, é legal para ter na mão. Quando eu coloquei ele físico lá, foi para ter na mão. E quando eu for colocar o Barba lá na Amazon, também vai ser para pôr na mão, porque realmente fica viável. É uma baita ferramenta, né? Essa chance de a gente publicar independente, um livro físico, sem precisar investir dinheiro na Amazon, é uma baita ferramenta. Mais ainda para os padrões brasileiros, para a questão do dólar, a nossa altura, pelo frete caro e por imposto, tudo mais que a gente já está tentando passar, ele fica viável. Mas é uma ferramenta muito boa. Quando a Amazon trouxer para o Brasil isso, vai dar uma balançada no mercado, tenho certeza. Mesmo antes de ser escritor, que eu escuto, de ser escritor, que eu digo, de escritor de livro, que eu escuto essa história de que a Amazon vai montar uma gráfica aqui no Brasil e tal, mas eu não sei. Eu sou meio certo que isso vai acontecer por agora ou nos próximos anos. Eu não acredito muito nisso. Mas uma coisa que você falou é interessante. É realmente uma ferramenta libertadora. Qualquer pessoa hoje pode publicar um livro. Qualquer uma. Isso independe da qualidade do livro, da qualidade da escrita. Uma pessoa pode pegar qualquer arquivo de documento Word agora, no seu computador, do jeito que tiver, subir para a Amazon e ele tem um livro publicado. E eu não sei até que ponto isso é bom e isso é ruim. Isso é bom no sentido de você ter uma liberdade maior, ou seja, o escritor ele passa a ser dono não só da sua escrita, mas ele passa a ser dono de todos os processos que envolvem a criação de um livro. O problema é quando ele é escritor, ele acha que ele sabe fazer uma determinada coisa, como uma diagramação, uma revisão, uma edição, e ele não sabe, né? Ele quer fazer de qualquer jeito, como ele fez um trabalho de escola e vai botar lá. Isso eu estou falando como uma pessoa que achava que sabia e descobriu que não sabia. Ainda bem que eu encontrei pessoas que disseram, Duda, peraí, isso aí tá meio zoado, cara, isso aí não vai dar certo. Passa para um leitor crítico, passa para um revisor, vê alguém que se faça uma capa dessa. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma ferramenta libertadora, exige que o escritor ele tenha mais competências do que simplesmente escrever. Né? E é nesse início de carreira, onde o escritor ele tem que saber fazer tudo, ele tem que se virar, e se convencer de que ele não sabe tudo, então ele tem que estudar para saber fazer, no mínimo, que eu acho importante a gente ter uma comunidade. O mais importante que a primeira coisa que um escritor precisa saber é escrever. Tá, isso é óbvio, a gente não precisa ficar falando. Precisa estudar, precisa saber escrever, precisa saber o que está escrevendo. Depois disso, considerando que o escritor sabe escrever, ele precisa de uma comunidade, ele precisa de pessoas que estejam no meio. Ele precisa de pessoas que entendam as suas dores. Então, uma pessoa que diga assim, pô, cara, eu estou precisando de um crítico. Você tem algum para me indicar? Pô, tem tal pessoa. Pô, estou precisando de um revisor. Tal pessoa tinha. Olha, essa pessoa aqui cobra mais caro, mas ele te dá um feedback mais arrumado e tal. Se não tiver com muita grana para gastar, tem essa pessoa aqui que de repente faça na amizade e tal, mas eu não sei se ele vai ter tempo. Então, tem que ter essa comunidade. Se você não tem essa comunidade, fica muito complicado. Assim, já avançando um pouco na conversa, esses dias eu estava percebendo o seguinte: existe muito escritor que está começando agora, como eu estou começando agora, vai fazer um ano que eu lancei meu primeiro livro, eu considero isso o início de mas tem gente que não lançou nem o primeiro livro e já se acha o Hemingway, já se acha já se acha o Stephen King, inclusive se compara aos grandes mestres da escrita. Então, o cara escreve fantasia, em maioria, a imensa maioria das pessoas que eu conheço nesses grupos de autores iniciantes, eles escrevem fantasia medievalesca, não vou falar medieval, porque senão
Tem as pessoas aí do grupo que vão me jogar pedra, mas realmente não é fantasia medieval e medievalesca, porque não se passa no nosso mundo, não tem como ser medieval. Repete uma fórmula que já vem se repetindo há muito tempo e se porta nas redes sociais, se porta nas conversas com outros autores, como se ele já fosse um autor consagrado, como se fosse uma pessoa que já está escrevendo, nossa, eu escrevi aqui a minha fantasia medievalesca, que tem um humano, um elfo, um anão, que vai derrotar um dragão e vai modificar a estrutura das fantasias medievalescas do Brasil, da escrita de fantasia do Brasil. Pô, cara, não vai. Pé no chão, pé no chão. Então, assim, a primeira coisa que o escritor tem que saber é escrever. A segunda coisa é ter o pé no chão. No caso, a segunda coisa é ter uma comunidade. E a terceira coisa é ter um pé no chão. Mas, olha, minha escrita é boa, mas ela é boa até aqui. A partir daqui eu ainda tenho que melhorar. Os meus primeiros trabalhos, eles não são de fantasia. Eu estou começando a escrever. Eu sou mais iniciante na fantasia e na literatura de ficção especulativa do que eu sou, do que eu chamo de escrita mimética. Então, eu escrevo contos que se passam na nossa realidade. Então, eu escrevo sobre tem um dos contos que é um dos contos que eu mais gosto, que é o Bicicleta. Ele é a história de um menino, de um adolescente quase adulto, negro, abandonado pelos pais, que vive num barraco à beira de um rio, que trabalha como entregador numa feira no interior do Nordeste. Então, assim, a minha escrita ela é muito pautada no nosso mundo. Então, para mim, é muito mais fácil escrever sobre algo que eu vejo. Escrever do ponto de vista de um lugar em que, para mim, é mais fácil compreender a existência. Porque a gente vê todo dia isso nos jornais, a gente vê todo dia isso na TV, a gente lê sobre isso, a gente pega um livro sobre sociologia, antropologia, que falam especificamente sobre essas situações. Então, a pesquisa ela fica muito mais simples de se fazer. Não, simples não é bem a palavra, mas acessível. Existem tratados sobre situações reais. Mas você não vai encontrar um tratado sobre a sociologia ou a antropologia dos anões de Dorrerim. Então, assim, para mim, especificamente para mim, é mais complicado escrever fantasia. É uma coisa que eu estou começando agora. É muito mais fácil escrever sobre o mundo ao meu redor do que criar um mundo em minha cabeça e escrever sobre ele. Então, eu ainda estou tateando, ainda estou aprendendo, estudando, escrevendo sobre isso. Eu li o Bicicleta. O Bicicleta eu acho que é o seu melhor conto mesmo. Assim. Até eu já comentei com você, comentei no grupo, que o que eu gosto da sua escrita, o que eu mais gosto é porque assim, nos leva para o Nordeste. Né? Então, é uma coisa que eu ainda tento fazer. É mais difícil até para paulista, que acha que é sotaque, né? Mas a gente trazer os elementos da fala, do dia a dia da fala, das expressões, no texto, é muito complicado. E isso eu acho que os seus textos são perfeitos. Eu te falei, né? Não sou puxa-saco. Obrigado. Isso, nos seus textos, eu falei que isso aí é muito bom. Bicicleta é um exemplo desse. Você se sente lá no Nordeste, você pega o dia a dia do menino e você tá lá, né? Você participa disso. E como você falou, às vezes é mais fácil quando você tem por onde se basear, né? Tem por onde pesquisar, tem por onde se espelhar. E aí, por isso mesmo, eu vou te fazer uma pergunta agora. O que veio primeiro para você? A ideia de escrever um livro ou a ideia do livro? Na verdade, me veio a ideia de escrever. A ideia de transformar essa escrita em livro veio um pouco depois. Quando eu entrei no serviço público, eu já escrevia. Então, só que eu escrevia para mim. Havia coisas que eu guardava lá no caderninho, ainda tem alguns cadernos guardados aqui com coisas desde que eu era criança, adolescente. Então, assim, a primeira coisa que o escritor tem que saber é escrever, nem que seja para si mesmo. No momento em que eu comecei a escrever sobre o meu ambiente de trabalho, sobre uma pessoa que chega querendo ver como é que é o processo e como é que é a vida daquela pessoa. No momento que eu começo a escrever contos
que eu percebo que não interessariam só a mim, que não são coisas que eu escrevi para ficar guardado, me deu aquele tipo, poxa, são coisas que meus colegas gostariam de ler, são coisas que o público em geral, fora do mundo jurídico, também gostariam de ler, por que não fazer um livro com isso? Inclusive, o nome desse livro veio antes da ideia do livro, quando eu e mais 2 amigos, uma colega de trabalho, falamos, a gente podia contar essas histórias que a gente viu, coisas engraçadas, coisas que não são tão engraçadas, coisas que fazem a gente pensar e montar um livro. Como é que ia ser o nome desse livro? Aí veio o nome. O nome poderia ser todo um processo. E aí o nome do livro ficou na minha cabeça durante uma década. Quando eu pensei, poxa, vou pegar esses contos que tenho escritos aqui, vou condensar eles e vou fazer um livro. O nome ele já existia. Ele já existia porque lá atrás ele já tinha existido. O que era para ser uma antologia com vários autores acabou virando um livro só meu. E aí está aí. Está disponível à vida. Ele iria ser 2 volumes, só que aí pandemia, né? Veio a pandemia, não deu para continuar a mesma produtividade que eu estava tendo. Eu estava escrevendo uma média de 1 a 2 contos por semana. Terminava a semana, eu tinha pelo menos um conto escrito. Né? Teve semana que eu cheguei a fazer 5 contos. Me vi cabeça, eu sentava no computador, o conto estava pronto. Eu contei até uma história no grupo, uma vez que eu entrei para digitar uma audiência. Hoje é tudo gravado, né? A audiência toda é gravada, mas na época ainda precisava digitar. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção no que a parte está falando, no que o juiz está falando e digitar a audiência toda. E durante a audiência me veio a ideia inteira de um conto, isso é o fim. Que no caso é o conto Jandira, que também está na Amazon separado. Está no livro, mas está na Amazon separado também para quem quiser ler. E me veio a ideia do conto todinho, do início ao final, no meio da audiência. Eu não podia sair da audiência para terminar. Então, eu estava lá digitando a audiência, esperando terminar a audiência. Terminou a audiência, eu peguei o celular rápido, botei os pontos que eu queria abordar no conto, botei ele rapidinho ali no celular, no bloco de notas, no Google Keeps. Na época era bloco de notas ainda, hoje eu estou usando o Google Keeps, que é uma outra coisa legal para a gente conversar depois. São ferramentas que um escritor iniciante pode usar para facilitar a sua escrita. Coloquei rapidinho no bloco de notas. Quando eu cheguei em casa, sentei no computador e terminei o conto em menos de 1 hora. Então, assim, essa produtividade que eu estava tendo antes da pandemia, ela quebrou total. Então, o que aconteceu? Eu peguei alguns dos contos que eu estava planejando para botar no 2º volume, incluí no 1º volume, e ele deixou de ser 1º volume e passou a ser um livro único. Existe um livro chamado É Todo um Processo, e o que deveria ser o volume 2, que seria o título, um outro processo, ele deixou de existir. Porque eu percebi que, durante esse período da pandemia, eu precisava focar em outros da minha vida que não a escrita. Né? Não adianta eu querer ser um escritor e eu não ter o suporte em volta desse meu sonho, dessa minha ideia de ter uma carreira de escritor. Porque eu tenho uma carreira de escritor em início. Eu sou um escritor independente, eu pago um revisor, né? Eu pago por... Inclusive o nosso revisor mesmo, né? Que é o Farrell. A gente paga um revisor, leitor crítico, eu pago o capista. As coisas que eu não sei fazer, a gente procura prestadores de serviço que façam para a gente. Então, assim, a gente investe dinheiro, a gente investe tempo, a gente investe suor nesse produto e a gente espera que esse produto, não necessariamente monetário, quase nunca tem retorno monetário, mas a gente espera que ele tenha um retorno em qualidade, a gente espera que ele tenha um retorno de pessoas que leram, gostaram, falam, pô, isso que você me fala, por exemplo, cara, quando eu li o Bicicleta, eu me senti no Nordeste, eu me senti naquele lugar. Isso, para mim, é um pagamento tão bom que a questão do dinheiro torna secundário. Claro, eu quero dinheiro, eu quero que meus livros vendam bem, quero. Mas hoje, no meu início de carreira, o que é que eu penso? Eu não quero ter prejuízo com os meus livros.
Eu sei que eu vou ter que investir, eu sei que eu vou ter que contratar um capista, eu sei que eu vou ter que pagar um revisor, de repente no futuro livro provavelmente eu vou pagar um editor para ele editar meu livro. Provavelmente eu vou querer um diagramador, porque eu mesmo diagramei meu livro, eu sei que a diagramação não está tão boa quanto poderia ser, mas eu só vou poder investir isso se eu tiver um suporte por trás. Então, muita gente entra no mundo literário e logo de cara ele já quer vender um monte, ele quer virar o best-seller. Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender a escrever bem, fazer uma base, uma comunidade, uma base de pessoas que leiam o que você está escrevendo, não apenas para dizer, olha, tá bom, tá maravilhoso, mas para dizer, pô, velho, isso aqui não tá bom não, melhora isso aí. Né? E o autor que ele não está disposto a melhorar, ele está fazendo uma coisa errada, ele devia fazer outra coisa. Porque não Faz tem nem porquê de ser... sentido. Faz nem sentido. A Tem, escrita é uma melhora constante, né? ainda mais no Brasil, porque o retorno financeiro não é tão bom assim você ficar se achando o rei da cocada preta quando você ainda está começando. O que eu gosto da ideia de ter uma comunidade de escritores é justamente isso. De você dizer, olha, cara, eu quebrei a cara nisso aqui. Aquele edital que você está dizendo que quer participar, não vai não, lê direito o edital. Você vai ver que quando você passar, você vai ter que pagar R$ 500 por um livro que você vai receber, 1 ou 2 livros que você vai receber. Você está pagando para editar um livro que você não vai ter lucro nenhum. Então, assim, e não tem uma banca examinadora, então eles vão aprovar quem eles querem. Então, tem tudo Pagou, isso. entrou, né? Pagou, entrou. Pagou, Essas entrou. antologias aí, a maioria pagou, entrou. Então, assim, o que eu acho legal de ter uma comunidade é que a gente tem esse filtro. A gente tem, olha, essa antologia aqui do Contos Fantásticos é assim, funciona assado, é um concurso, tem um vencedor, tem uma banca examinadora, tem uma série de critérios que fazem essa antologia ser uma antologia que dá vontade de entrar e que traz alguma coisa para a sua carreira enquanto escritor. Não adianta você sair entrando em todo quanto é antologia que você vê pela frente, isso não te trazer nada, só te dá dor de cabeça depois. Sabe? É um trabalho teu, é um pedaço teu que tu tá dando para outra pessoa e pra não ter nada em troca. Então, uma das primeiras coisas que eu... Não, pode Fala. terminar que eu falo. Não, uma das Aproveitando primeiras essa coisas que eu... depois do Egito. Pode falar, depois do Egito. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é justamente isso, é escolher a dedo os concursos e antologias das quais eu quero participar. Então, às vezes eu tenho um prazo, outro, mas assim, hoje eu estou numa de participar de antologias que pagam ao autor, nem que seja simbolicamente, né? Eu estou numa de participar, olha, eu vou participar aqui eu quero participar aqui da Faísca, ou da Mafagafo, ou da Dragão Brasil. Eu estou escolhendo mandar contos para revistas e antologias e submissões que tenham uma contrapartida para o autor, nem que seja R$ 1, né? Para eu participar de uma antologia que não seja nesse formato, a proposta ela tem que me agradar enquanto autor. Então, eu não vou participar de uma antologia, por exemplo, de livros de terror. Por quê? Porque eu não escrevo terror. Não é algo que eu escreva com a técnica suficientemente boa. Não é algo que eu goste de ler tanto. Né? Eu Ribeiro do Medo, e eu achei fantástico, eu te falei isso, que é um dos poucos livros de terror que eu gostei, que se passa no Brasil, e que eu gostei. Por quê? Porque ele é um livro bom. Antes de ele ser um livro de terror, ele é um livro bom. Ele conta uma história, ele tem os pontos chaves que eu gosto na história. Entendeu? Que é uma coisa que hoje em dia você não tem encontrado. Pelo menos eu não tenho encontrado muito assim nos livros iniciantes que eu leio. E eu leio muito livro de autor iniciante. Eu gosto de ler livros de gente que nunca escreveu um livro na vida. Vai ter um momento que eu vou saturar disso, claro. Eu pessoalmente, eu tenho minhas fases. Tem uma época que eu só leio clássico, que eu só leio autor nacional. E no momento, eu estou numa época de ler autores nacionais, tanto consagrados, autores nacionais que estão começando agora. E o que eu tenho percebido nos que estão começando agora
é que eles estão muito preocupados com o gênero que eles estão escrevendo. Olha, eu vou escrever uma história de terror, terrorzaço, vai ter sangue, vai ter isso, vai ter aquilo, vai deixar a pessoa com medo. E ele não consegue fazer isso justamente porque ele está escrevendo pensando no gênero e não pensando na história que ele quer contar, né? Eu acho que o grande problema hoje é que a pessoa começa a escrever pensando em se enquadrar em uma determinada forma, em um determinado lugar, pensando em vender, pensando... Não é que seja, mas é porque uma leva de escritores que eles estão mais interessados em ser lidos do que escrever, sabe? Aí, não é que seja errado, mas assim, não me agrada muito enquanto leitor. Eu gosto de ler um livro bem escrito. Eu gosto de um livro e pensar, poxa, esse cara aqui pensou no que ele está escrevendo. Ele fez isso aqui de propósito. Poxa, olha que massa isso aqui. Pô, olha essa conversa aparentemente sem sentido que ele está tendo com um cara no bar. O investigador policial ele entra no bar com alguém e você só vai entender que aquele pedacinho de conversa tem sentido mais para frente no livro. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu gosto. Planejado, né? Por mais que seja escrito de maneiras diferentes, né? Que como eu mesmo sou um cara que não planeja, eu saio escrevendo igual um maluco, mas a história tem começo, meio e fim, ela tem as partes que ela se ligam, ela tem o mínimo de pontas soltas possíveis, né? Possível, porque a gente ainda vai cometer muito. Eu vejo que para começar a escrever bem, para falar, pô, realmente, cara, agora eu escrevi um negócio decente, dá até para tentar uma tradicional. Eu acho que vai mais uns 2, 3 anos ainda. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Que era um processo. É todo um processo escrever, né? É todo o processo. E a impressão que a gente tem é que eu vejo, inclusive, esses autores que acham que é só sentar, vai escrever e vai sair, e não precisa diagramar, e vou fazer a capa com um arquivo que eu pegar na internet. Eles menosprezam a profissão que eles querem ter como ganha-pão na vida deles. Então, eles não conseguem imaginar que essa profissão ela é como qualquer outra, como engenharia, que você tem que estudar, advocacia, como medicina, veterinária. Escrever, você tem que ter planejamento, você tem que estudar, você tem que saber o que está fazendo. Você pode ser um cara extremamente talentoso e você pode ter muito potencial, isso eu não duvido. Você escreveu uma página e você é um autor com muito potencial. Agora, que você é um cara que vai ser lido e vai mudar o jeito que o Brasil enxerga os livros, a gente tem que pôr o pé no chão, né? Não tem muito jeito. É complicado. Bom, a gente está falando muito assim, do cara que quer escrever e ele começa de qualquer jeito. É como todo mundo começa. Então, é como eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever de qualquer jeito. Só que eu não comecei a escrever pensando em vender livro. Eu comecei a escrever de qualquer jeito para mim. Tá lá guardadinho. Um dia às vezes eu pego um caderno e digo, pô, isso aqui foi um recado que eu mandei para mim mesmo lá do passado. Eu vou começar a escrever daqui. Vou pegar daqui esse trechinho aqui, vou botar aqui, vou começar a escrever. Mas assim, não tem problema errado você começar de qualquer jeito, porque você começou. O errado é você achar que isso basta. É você perceber que isso não está bastando e entrar numa de autoenganação, numa de autossabotagem, no sentido de você percebe que aquilo não é o suficiente, você faz de conta que é o suficiente e continua nisso. E isso já deixa de ser normal e passa a ser o erro. Né? Isso não é só para escrita, acho que isso é para qualquer arte. No momento que você percebe que você precisa melhorar e faz de conta que não precisa, é quando você deveria parar. Né? Se você faz de conta que você não precisa melhorar naquilo que você está fazendo, ou seja, você percebeu que você precisa melhorar. Não, peraí, mas aí eu vou fazer de conta que eu não preciso. Eu vou aqui botar um marketing, vou começar a falar de livro, vou fazer resenha de livro, vou vender os livros que eu já tenho escrito. Tá legal, velho. Você vai fazer um sucesso, você vai conseguir seus 3 mil seguidores no Instagram, vai vender seus livros e tal, mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. O poço seca. Vai chegar uma hora que os seus seguidores vão dizer, pô, cara, tá legal. Mas assim, e o que mais? Entendeu? Para onde é que você foi? Para onde é que você cresceu?
Começa por aí. Mas a gente está falando muito assim do cara que começa, a gente está falando um pouco das pedras que a gente encontra depois do livro já escrito, né? A gente tem as pedras para escrever. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu, assim, não rotulando, né? Mas eu acabo enxergando você como um cara, como um contista. Você já vai estar indo para a fantasia, imagino que você vai buscar o romance dessa fantasia, né? Mas independente disso. Como um contista, com um cara que já lançou contos, que tem uma antologia, vendo esse seu lado contista, você acha que escrever conto é um bom primeiro passo para o escritor iniciante? Ele pegar alguma coisa com começo, meio e fim compactado, conseguir colocar ele numa antologia, ver aquilo físico, você acha que isso pode dar um gás? Qual é a sua opinião sobre o conto como como uma porta de entrada para a escrita? Eu vou até roubar uma frase que ele usou numa conversa que ela teve com outros nomeados para o Jabuti. Olha, eu não tenho problema, no caso ela estava falando de romance de entretenimento. Eu não tenho problema em romance de entretenimento ser considerado porta de entrada para outras leituras. O problema é você considerar o romance de entretenimento apenas uma porta de entrada. Eu acho que a mesma coisa vale para os contos. Eu amo contos, eu leio muito mais contos do que romances. Não porque o conto é mais rápido de ler, também por isso, mas não exatamente por isso, mas é porque eu gosto da ideia de você começar a ler uma história e você precisar voltar para essa história depois. Você vai começar a ler e você vai terminar essa história e você vai sair com aquela história na sua cabeça, entendeu? E você vai pensar naquela história inteira, do início ao fim, porque ela está na sua cabeça. Eu gosto disso. Eu gosto dos contos de Machado de Assis, eu já citei várias vezes no grupo, que os meus dois autores preferidos são Machado de Assis e o Kafka. Mas dois clássicos? São dois clássicos. Duas formas de escrever bem diferentes mesmo. O Kafka ele escreve contos bem mais voltados para o interior, ele é extremamente introspectivo. Ele escreve contos que algumas pessoas consideram chatos, porque ele não tem um final surpreendente. Os contos do Kafka não tem uma reviravolta, um plot twist. Eles são contos. Ele tem uma história para contar. Ele vai e ele conta essa história. E dentro dessa história, ele tem uma mensagem que ele quer passar. Ele necessariamente uma mensagem simples, é uma mensagem profunda, de psique e tal. O Machado de Assis ele tem uma mensagem para passar. E geralmente ele tem um ponto de virada. Né? O meu conto favorito do Machado de Assis, eu costumo dizer que é um flash fiction, que é um apólogo. É um conto super curto, acho que ele tem 600 palavras, ele tem menos de 1000 palavras. E conta a história de uma agulha e uma linha conversando enquanto remendam um vestido. E no final do conto, peraí, porque não existe spoiler de um negócio que já está em domínio público, tá, gente? Não tem. Ainda mais uma coisa que tem 600 palavras. Você vai ali no domíniopublico.org e lê um apólogo do Machado de Assis, tá tranquilo. Dá uma pausa, você lê rapidinho e depois você volta. No final do conto, eles têm toda uma conversa sobre quem é útil, quem é inútil, que a linha é inútil, que a linha não faz nada, a linha só segue a agulha, quem abre os caminhos é a agulha e tal. Aí no final a linha vira para a agulha e fala, mas quem vai para a festa junto com o vestido sou eu. Você vai voltar para sua caixinha. Entendeu? Muito bom. O Nossa, meu é um favorito ponto do Machado de Assis o meu favorito do Machado de Assis é o Espelho. Cara, na verdade é o meu conto favorito no geral. Eu acho o Espelho fantástico, cara, muito bom mesmo. E resumidamente assim, ele conta que uma pessoa geralmente ela tem duas almas, né? A alma interna e a alma externa. E a maneira que ele conta isso, o soldado, a alma externa, o soldado é a armadura dele, é a roupa dele. E a maneira como ele conta isso, eu acho fantástico. Já li umas 3 vezes já para ver se eu tiro alguma ideia de um conto novo, uma inspiração, porque Machado de Assis esse conto alienista que você falou. O Alienista é um dos
O Alienista é um dos meus contos favoritos. O Apólogo é o meu conto favorito dele. Do Kafka tem a Metamorfose, né, que todos conhecem. Eu tenho uma análise bem pessoal da Metamorfose. Me parece uma metáfora de uma pessoa com depressão sem o suporte e volta. Parece. Né? Aquela pessoa que vira um inseto, ele sabe que é um inseto, ele não gosta daquela situação, mas ele começa a se acostumar com aquilo. E tem um final que não é nada surpreendente. Todo mundo já espera aquele final. Sim. É uma coisa bem visceral. É uma coisa... Então, assim, são dois autores que são separados geograficamente, são separados em tempo, mas que me agradam absurdamente. Hoje, o meu autor favorito brasileiro de contos é o Rubens Fonseca. Ele tem um livro de contos chamado Feliz Ano Novo, que é um livro... Ele foi publicado lá por 75, mas, obviamente, eu só tive acesso a ele algumas edições depois, quando eu estava na escola. E é um livro que foi... Eu lembro que quando passaram ele na escola, alguns pais chegaram a reclamar, porque ele é um livro muito forte. Ele é um livro que tem características que hoje ainda algumas pessoas condenam em livros que são escritos hoje. Ele fala de uma realidade que não é a nossa, ele exagera essa realidade, mas ela não deixa de ser uma realidade por conta disso, porque ela está exagerada. Então, quem está lendo o Rubens Fonseca, ele tem que saber que aquilo ali é exagerado, mas existe. Então, existe a pessoa que entra no carro e que atropela uma pessoa e que mata uma pessoa, sabe? E que usa o carro como arma e vai para casa e vive a sua vida como se nada tivesse acontecido. Existe a pessoa que está numa situação social tão ruim que ela vê a ideia da violência como forma e meio de obter sustento como algo normal e natural. Então, existe a pessoa que sai de casa armado, que vai matar uma pessoa para roubar o que aquela pessoa tem e vai voltar para sua casa com um dia de trabalho normal, qualquer. Então, assim, eu lembro que foi uma comoção entre alguns pais da escola na época que eu li. Eu tinha 16 anos quando eu conheci esse livro. E foi um livro que influenciou demais a maneira como eu escrevo. Eu tento escrever dessa forma. Eu não exagero tanto a realidade, mas eu tenho que exagerar no sentido de fazer com que o leitor... eu exagero até o ponto em que o leitor se sinta imerso no que eu escrevo. O que eu vejo hoje, que a maioria dos escritores ele está mais preocupado em exagerar a sua escrita e mostrar qual é o gênero, que a gente está conversando antes, mostrar qual é o gênero que ele está escrevendo, do que realmente escrever a história. Olha, eu tenho uma história para contar, a história é essa. Não necessariamente você precisa planejar. Eu acho que cada escritor ele tem o seu processo. Algumas pessoas sentam e escrevem. E aí o processo de planejamento é depois da escrita. Eu já escrevi contos assim. Eu escrevo e depois eu pego os pedaços que eu escrevo e vou planejando em cima das coisas que eu escrevi. E vou mudando alguma coisa. Então, primeiro eu escrevo, fluxo total, pá, 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 pá. Eu quero contar essa história aqui. Essa história começa assim, 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 assim. Então eu pego tudo que eu escrevi e vou montando, como se fosse um quebra-cabeça. Alguns contos funcionam, eu construí dessa forma. Voltando à questão do conto como porta de entrada. Eu acho uma boa porta de entrada, mas ele não é só isso. Então, à medida que você vai escrevendo contos, você vai se acostumando com a ideia de você narrar uma história inteira, do início ao fim, sem muitos conflitos, sem muitos personagens. Isso é um formato único. Um romance pode ser construído com vários contos. Né? Se você parar para pensar, Game of Thrones ele é mais ou menos assim. Ele tem cada capítulo é um conto do ponto de vista de um dos personagens. Ele tem uma história para contar, ele conta essa história no capítulo, no outro capítulo já vai ser outra história que ele está contando do ponto de vista de outro personagem. E se você pegar um capítulo solto no meio do livro de Game of Thrones, ele vai fazer sentido para você. Ele vai ter um conflito naquele capítulo que vai ser resolvido. Né? É um conto? Não, não é um conto, porque a história
daquele capítulo, depende da história de outros capítulos, é mais como se fosse uma novela mesmo. Mas ele tem sentido em si, ele tem a estrutura de um conto. Não é um conto, mas ele tem toda a estrutura de um conto. Então, sim, eu acho uma porta de entrada boa, mas ele não é só uma porta de entrada, ele também é um formato próprio, que ele tem o seu próprio brilho, digamos assim, ele tem a sua própria característica, que você não vai encontrar no romance. Eu vou confessar para você que eu seria um contista também. Para mim, esse conto é o que eu faria definitivamente. Assim. Eu acabo escrevendo romance por ter alguma ideia para colocar no papel, mas como Barba, que eu escrevi um livro com vários contos e personagens. Minha ideia assim, era fazer isso sempre, porque eu gosto muito de quando, como você falou, tem um conflito central, você começa a terminar aquela história naquele conflito, não tem um monte de personagem, no caso do Barba ainda é sempre ele que está no meio da conversa, e por mim, eu gosto de escrever contos. Eu mais gosto de escrever contos. Tanto que eu tenho 7 antologias, mas o Barba, e estou colocando conto na Amazon. O romance acaba coisa assim mais vendável, né? Até porque os livros de contos por si só no Brasil não são, na pequena parcela de leitores, né? Não são os que mais vendem. Não são os mais consumidos, né? Nem vou colocar o dinheiro no lugar, não é o que o pessoal mais consome. Eu acho que isso acabou me guiando para escrever os romances, mas eu tô voltando pro conto. Se você perceber, eu tô investindo muito em contos fechados, porque eu tenho a ideia mesmo que talvez escrever conto seja a minha praia, sabe? Eu prefiro escrever conto, começo e termino a história ali, pronto, acabou, não fica remoendo na minha cabeça, não fico querendo voltar para consertar. Começo, termino, escrevo, finalizo o conto. Se eu quiser que a história continue, eu passo um outro conto de outro lugar. Se eu quiser que a história termine ali, eu nunca mais vou falar dos personagens. Eu tô quase, tipo assim, eu escrevo conto, acabou. O Manso não escrevo mais. Eu tô quase assim. Eu assim, eu me assumi enquanto contista logo de cara, então assim, eu não tenho muito esse complexo do contista romancista e tal. Quero um dia escrever um romance, mas eu não vou me forçar a escrever um romance, sabe? Tanto é quando você vai ver lá na planilha da gente no grupo, eu botei na planilha escrever um conto por mês. Eu estava escrevendo de 1 a 5 contos por semana, e aí a minha nova meta é escrever um por mês, para você ver como minha produção caiu. Mas é por causa da pandemia mesmo, e eu não vou ficar me remoendo nem me culpando. É natural. Mudou completamente a rotina de todo mundo. Mas eu não tenho muito esse complexo. Eu vou escrever um romance, eu vou escrever um conto é isso, conto é aquilo. Eu gosto de ser contista, eu gosto de escrever. O formato do Flash Fiction é um formato que eu não conhecia, pelo menos não com esse nome, né, de ficção relâmpago. E eu comecei a conhecer, eu conheci por causa do Curtos e Fantásticos, e eu gostei. Eu me identifiquei. Olha, em 1000 palavras você tem que contar a tua história, se vira aí. Sabe, se vira nos 30, no caso é se vira nas 1000. Tem 1000 histórias, vê aí. Só que eu vou abrir aqui minha última participação, última submissão para o Faísca, que é da revista Mafagaf. Que eu recebo no Stella, leio os contos, são contos maravilhosos, muito bons, dos mais variados tipos de formato. Tem um conto que parece ser escrita de um diário. Tem um conto que, na verdade, não é um conto, é uma matéria de jornal. É totalmente ficção, obviamente é uma ficção. Realismo fantástico, realismo mágico, fantasia. Mas o formato em que ele foi escrito, ele não é um formato tradicional de conto. Então, lendo esses contos de autores nacionais, a maioria iniciantes, mas tem muitos que não são iniciantes, são pessoas consagradas que também escrevem para o Faís, fazendo merchan doido aqui, sem receber nada, mas assim, é algo que eu consumo e que eu gosto muito. E você perceber que é um tipo de formato que ele te dá uma liberdade muito grande, também na forma da escrita, não apenas na história,
mas na forma da escrita. Foi quando eu comecei a fazer alguns experimentos. Por exemplo, eu comecei a me dar alguns desafios. Olha, eu vou tentar escrever um conto só com um diálogo. Um diálogo entre duas pessoas, que foi quando eu escrevi um conto que foi publicado na antologia Acid Neon, do Estúdio Converge, um conto no mundo cyberpunk, mas é um diálogo. Ah, mas não tem nenhuma descrição? Não, não tem nenhuma descrição. Você não sabe como é a sala, você não sabe qual é a aparência dos personagens, você não sabe nada. Só que você tem um conto. E ele funciona assim, se ele for bem feito, se ele... eu estou passando a mão na minha própria cabeça nesse livro, que eu acho que eu fiz bem feito. Mas, assim, o Flash Fiction, ele te permite você experimentar sem perder muito tempo. Imagine você experimentar um formato novo, uma forma nova de escrever, e um romance do tamanho, por exemplo, da Deusa no Labirinto ou da Flecha de Fogo, que é um calhamaço desse tamanho. Não dá. Não dá. Então, para vocês experimentar novas formas, novos formatos, novas coisas, o conto é essencial. Se você não escreve contos, microcontos, seja lá o que for, para experimentar a sua escrita, você não vai fazer isso num romance, cara. Porque senão, se der errado, você perdeu muito tempo. Então, um romance pode levar anos para você escrever um romance. Imagine você experimentar algo que pode não dar certo em um romance. Você levar 2, 3 anos escrevendo um romance, e aí depois você vai para um leitor crítico, para um editor, ou para uma pessoa que sabe mais, e diz, olha, cara, não vai funcionar. Esse formato aqui que você botou, ele não vai funcionar. Se você quiser, você vai lá, publica independente e tal, mas já estou te avisando, não vai funcionar. Quando você experimenta num conto, você perdeu um dia, 2 dias, uma semana, se você escrever devagar, você perdeu uma semana. Você não perdeu um ano inteiro, 2 anos da sua vida. Entendeu? Concordo. E você estava falando de maneiras, né, de escrever, de formas diferentes de escrever. E o conto te permite até passar pelos gêneros também, né? Então, você pode escrever um conto de terror, como... Eu só escrevi conto de terror. O Barba foi a primeira coisa que eu escrevi fora do terror. Mas... Muito bem escrito, viu? Muito. Amigo, né? Mas eu acho que você falou tudo. Fica palpável como você muda, como você melhora num conto, fica muito palpável. Você terminou um conto, você escreveu, alguém leu, vai falar, pô, cara, você conseguiu deixar uma brecha num conto tão pequeno. Ó, você falou desse personagem aqui, ele passou pelo conto e ele não fez diferença nenhuma no conto, ele não ajudou o personagem principal a resolver o conflito, ele não criou um problema. Aí você começa a pegar isso e maximizar e transformar isso no romance, você consegue facilitar as coisas na hora de você escrever alguma coisa maior. Se você não está conseguindo em 1000 palavras dar sentido a um personagem, a uma ação, a um objetivo, imagina em 80 mil palavras, 90 mil palavras. Então é o que você falou. Você consegue passear, você consegue conhecer outras maneiras de escrever, você consegue receber feedbacks com muito mais facilidade. Quando você entra numa antologia, no mínimo 10 autores vão te ler. Então, você vai receber, no mínimo, o feedback daqueles 10, daqueles 20 autores que estudaram com você, que entraram na antologia com você. Então, eu vejo que é como você falou, é um mix de coisa que você consegue compactar e transformar uma ideia sua em alguma coisa palpável muito rápido. Não que seja tão fácil escrever um conto assim, né? É como você falou, um conto escrito só com diálogo, ele tem 90% de chance de ser chato. 90%. Se você não souber o que você está falando, ele tem 90% de chance de ser chato. Mas se você tiver um conto só com diálogo bem feito, você ganha o leitor ali. Naquela hora o leitor vai falar, puta, eu vou ler mais esse cara. Esse conto aqui foi muito bom. Então, assim, tem que tomar cuidado que escrever um conto com só diálogo, como você comentou, é uma coisa muito difícil de fazer. Muito difícil, muito complicado, muito complicado. Então, quando você consegue perceber isso, quando você consegue ver o tamanho da encrenca, né, de escrever um conto, você percebe, ele pode ser uma porta de entrada porque você vai pegar alguma coisa mais palpável para ler. Só que, em compensação, ele é uma coisa muito complexa porque você precisa ganhar um leitor ali em 1000 palavras, né? Você precisa explicar uma história em 1000 palavras, você precisa mostrar o conflito em 1000 palavras. Então, são dois, é uma balança, né? Eu dizer assim, se você pega um livro, um romance para ler, eu costumo ler
Eu me obrigo a ler pelo menos 15%. Às vezes eu não chego a 15%, não, mas eu tento ler pelo menos 15% do livro. Se em 15% do livro, porque eu aderi ao modelo digital, né? Então eu não conto umas páginas, hoje eu estou contando porcentagem. Se eu chego em 15% do livro e eu não decidi se eu quero ou não continuar lendo aquele livro, eu descarto, eu não continuo lendo. Eu não perco mais meu tempo lendo livros que não me convenceram em 15%. 15% é muita coisa. Eu não estou falando aqui da pessoa que lê a primeira página e decide, não, esse livro não. Eu leio 15% do livro. 15% do livro é o quê? Um capítulo, meio, 2 capítulos, a depender da quantidade, do tamanho do livro. Então, eu me obrigo a ler 15% do livro. E eu não me sinto obrigado a continuar o livro se eu não gostar do que eu estou lendo. A não ser que eu tenha lendo por estudo. Como, por exemplo, eu estou relendo agora o Frankenstein. Eu resolvi reler Frankenstein no idioma original, porque meu inglês é ruim e eu preciso melhorar meu inglês. Então, eu me obriguei a ler Frankenstein no idioma original. Em português, eu achava chato pra caramba, mas eu me obriguei a terminar porque era um estudo que eu estava fazendo. Né? Eu me obriguei, porque a pessoa passa, a Shelley, ela passa mais a parte do tempo do livro descrevendo a viagem dela, como era o rio, como era o canal. Então, assim, eu vou acho falar que essa parte é difícil. mas, Porque assim, assim, não é que ela descreve a paisagem querendo mostrar que, pô, assim, não, a paisagem faz sentido na história, o cara tá passando não, por... olha, Não, assim, começa a viagem com o cara, com, tipo assim, o conflito tá ali no começo da viagem e ele tá ali no final da viagem. Tipo, mas ela é um livro fantástico, né? Mas essa parte aí, meu Deus do céu, cara. então, assim, tem livros que eu me obrigo a ler, mesmo não gostando daquele pedaço. Eu gosto do livro como um todo, gosto da história como um todo. É profundo, tem uma série, principalmente Frankenstein, para mim, devido à minha formação como educador físico, o interesse sobre o corpo em Frankenstein é fantástico. A ideia do corpo como receptáculo de algo que não é necessariamente uma alma, mas é vida. Então, assim, isso é profundo, é interessante e tal. Mas a escrita em si, a leitura em si, eu acho chato. Mas eu me forço a ler, porque é um clássico, eu preciso conhecer aquilo. Aquilo, para mim, pessoalmente, é estudo. Mas se eu estou pegando um livro para ler que não é estudo, eu estou lendo por entretenimento. Eu estou pegando, por exemplo, um livro, vamos falar do Flecha de Fogo, do Leonel Cadela. Eu peguei para ler, para me entreter. Para mim, é uma diversão ler aquele livro. Eu acabo lendo tudo que sai para o universo de Tormenta, por uma questão eu não gosto muito da palavra fã, mas assim, eu meio que sou fã de Tormenta, eu acompanho Tormenta há muito tempo, mas a literatura, não necessariamente o RPG, eu não jogo tanto RPG, mas a literatura de Tormenta eu acompanho já há algum tempo, então eu leio tudo que sai para Tormenta, quase tudo que sai para Tormenta. Mas se eu pegar um livro para ler como Flecha de Fogo, eu achar chato, mesmo sendo um livro que está no universo que eu gosto e tal, eu não vou terminar de ler. Não foi o caso de Flecha de Fogo, porque eu li de cabo a rabo. Eu só não li no assentado porque é um calhamaço desse tamanho, mas eu li. É difícil ler uma sentada no Flash de É Fogo. difícil, mas eu acho que eu li até num tempo recorde. Eu acho que eu li. Acho que eu não demorei uma semana para ler. A mesma coisa foi a Deus no Labirinto e o Joia. Eu li rapidinho, por quê? Porque são livros bons. É um livro em que eu não tenho nem vontade de parar de ler. Né? É um livro que eu pego para ler, é um livro que me entretém no sentido de me imerge naquele mundo e eu gosto da história, eu quero saber como aquela história termina. Não é um livro que eu estou lendo e me causa aquela a sensação de profundidade, de que eu preciso parar para pensar naquilo e voltar depois. Tem leituras assim que são boas, né? Mas não necessariamente precisa ser assim. Se eu estou lendo por entretenimento, eu não vou me forçar a continuar lendo. Eu só me forço a continuar lendo aquilo que eu vejo que tem uma certa profundidade, mesmo que eu esteja achando chato, ou que eu esteja lendo como estudo. Então, um escritor em início de carreira, ele quer escrever um best-seller que se passa num mundo fantástico que ele mesmo criou. E ele começa o texto dizendo:
no início não havia nada. Então, esse nada se condensou e criou, e aí se dividiu, e não faz sentido. Ele vai começar como toda a terraformação do planeta, para depois dizer como foi que uma divindade, uma entidade veio e povoou aquele planeta, para depois, lá no terceiro, quarto capítulo, começar a história realmente do que ele quer contar. O pessoal não tem bagagem de vida, às vezes, para escrever, não tem bagagem de conhecimento para escrever uma coisa. Se você pegar o Tolkien, que fez isso aí, o cara, eu talvez esteja muito errado, mas eu acho que ele tinha 65 anos quando ele começou a escrever, 60 anos. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Mas, assim, o cara era formado em línguas, o cara tinha uma bagagem gigantesca nas costas para escrever, para começar a fazer um conto desse tamanho. E não só de escrita, não estou falando que ele precisava ter estudado a vida inteira dele para fazer isso, mas o cara ele tem que ter uma bagagem para ele conseguir fazer uma coisa do tamanho do que você está falando, do universo, começar do zero, quando a primeira semente germinou na Terra. É uma coisa muito complexa. Talvez seja na verdade, muito assim, tempo. Na verdade, assim, ele não fez isso. Eu estou falando como um leitor de Tolkien que gosta de Tolkien. Eu costumo dizer que eu gosto de Tolkien mais do que eu deveria. O Tolkien ele não fez isso. O Tolkien ele começa ele começa o Hobbit dizendo: num buraco no chão vivia o Hobbit. Olha para essa frase. Num buraco no chão, numa toca no chão, vivia um Hobbit. O leitor não sabe o que é um Hobbit ainda, porque eu não sei que ele criou. A gente só sabe que vive no chão, numa toca. A gente não sabe se é um animal, se é uma pessoa, um humanoide, você não sabe. Você começa a pensar aqui, numa toca no chão, vai vir um Hobbit. Com essa frase, eu preciso saber o que é um Hobbit e por que ele vive no chão. Aí eu vou ler a próxima frase. Na próxima frase ele diz: não uma toca qualquer, um buraco no chão, mas uma toca de Hobbit. Então já sei que não é um animal. Então assim, o Tolkien ele tem uma escrita que ele é uma escrita que muitas pessoas consideram chatas, principalmente depois de traduzidas, porque do inglês para o português às vezes você perde alguns jogos de linguagens que na escrita de Tolkien são muito importantes, principalmente nas escritas fora do mundo da Terra-média, mas que as pessoas atribuíram o fato de ser uma escrita arrastada, e realmente uma escrita arrastada, extremamente descritiva, com essa de building ao revés. Que na verdade não é o que Tolkien fez. Tolkien não fez o que as pessoas Tolkien fazem. Né? O que Tolkien fez foi, ele contou uma história e durante a história que ele estava contando, ele apresentou o mundo dele. E depois que ele escreveu o Hobbit e a trilogia que veio a ser a trilogia do Senhor dos Anéis, que na verdade são acho que 6 livros, se condensarem em 3. Pode ser que eu esteja falando besteira, depois eu vou olhar. Depois que ele fez isso, ele publicou os estudos dele, condensou os estudos dele e escreveu um outro livro chamado Silmarillion, mas que é um livro chato pra caramba. Eu li, eu gostei, mas eu gostei porque, assim, eu já tinha lido Hobbit, Senhor dos Anéis. Eu tenho. Eu já estava imerso no mundo de fantasia de Tolkien. Então, quando eu li o Silmarillion, eu não li como um leitor de histórias fantásticas. Eu li como um fã do Senhor dos Anéis, da Terra-média, você entende? Então não tem como o cara querer copiar o Silmarillion como leitor, como um escritor de primeira viagem. Primeiro, o Silmarillion não é um livro bom, no sentido de... não é um livro de histórias fantásticas para você ler se você não conhece mais nada da Terra-média. Ele não é um... Então, sim, não é a porta de entrada para o universo de Tolkien. Não leia Silmarillion se você nunca leu nada de Tolkien, porque é chato pra caramba. Não só é chato, como o próprio título de cada história já lhe diz o que vai acontecer.
É tipo aqueles episódios de Dragon Ball, que o título do episódio é Vegeta mata Goku, sabe? Você vai assistir o episódio, mas você já sabe o que aconteceu. Exato, é. Vai demorar 5 Entendeu? dias a luta, mas já sabe o que vai acontecer no final. Pois é. Então é isso. As pessoas, o pessoal que está começando precisa baixar a bola. Não no sentido de se menosprezar e de achar que é inferior a ninguém. Não é isso. Mas é de parar de se comparar a grandes mestres e querer fazer o que os grandes mestres fizeram, quando na verdade não foi isso que os grandes mestres fizeram. Então, antes de Saramago escrever um livro inteiro sem pontuação nenhuma, eu posso garantir que ele escreveu uma quantidade absurda de textos com pontuação perfeita. Até ele chegar ao ponto de escrever uma história inteira para pontuação, e para quem está falando que isso não fazer nenhuma diferença no livro, e eu estou falando especificamente sobre a cegueira, que é um dos meus livros preferidos de todos os tempos. O cara tá cagando para pontuação, mas ele pode, cara. Sabe por que ele pode? Porque antes dele escrever ensaio sobre a cegueira, ele tem uma história de vida absurda escrevendo livros com pontuação perfeita. Então, se você não sabe escrever um livro com pontuação perfeita, você não vai cagar para pontuação, porque você não está lá ainda. Para É simples quebrar assim. as regras, você tem que conhecer as regras, né? Não tem jeito. Pois é. Não vou dizer exatamente isso, porque assim, eu acredito que existem alguns gênios. Tem um cara que chega aqui e tem uma... vamos falar especificamente de uma que existe. Vamos lá. Tem uma pessoa que trabalhou como empregada a vida inteira, lia livros que catava no lixo e escreveu um diário, e esse diário foi publicado, é um dos melhores livros já vistos, e hoje a família publica os livros dessa pessoa, e essa pessoa é um gênio, na minha opinião pessoal, é um gênio. Mas gênios não nascem em todo lugar, e eu estou falando especificamente de Quarto de Despejo e Carolina de Jesus. Então, assim, mas gênios é uma vez a cada milênio, sei lá, a cada século. Pode ter um gênio hoje em contar histórias e que você nunca vai saber se essa pessoa tem para contar, porque ela não tem possibilidade de contar essa história. De pegar, ela não tem nenhuma caneta e um lápis para escrever. Talvez essa pessoa que seja um gênio em contar histórias nem saiba escrever. Mas vamos lá, você é um escritor que está começando e não é um gênio, e não é esse gênio como o gênio que escreveu o Quarto de Despejo. Se você não é esse gênio, não faça de conta que você é. É uma coisa simples. É só você não fazer de conta que você é uma coisa que você não é. Vai estudar, vai escrever. Você escreve mal? Vai escrever mais. Uma hora você vai escrever bem. O engraçado é que quando uma vez eu conversei com o Vinícius, que às vezes eu acho que em matéria de arte eu sou meio holístico. Eu não sou muito artista, não, mas assim, toda arte nesse quesito é igual. Se você desenha mal, continua desenhando. Uma hora você... Se você dança mal, continua dançando, continua praticando. Uma hora você vai dançar bem. Então, assim, toda arte passa por isso. Toda técnica, na verdade, passa por isso, mesmo que não seja uma técnica artística, mesmo que seja uma técnica de trabalho. Se você continua fazendo, uma hora você vai fazer bem. Mas se você parar de fazer, você não vai fazer. Não dá para você dizer, olha, eu escrevi um romance que não foi tão bom, o meu próximo romance vai ser maravilhoso. Não vai. Não vai. Você falou isso para Karen, e você me falou para Karen, e eu vou repetir aqui. Você lê o Línguas de Fogo, que é um livro que ela escreveu há tempo atrás, e você lê O Deus no Labirinto, a diferença é absurda. Abismo, né? Tipo, Língua de Fogo é bom, é um livro de uma escritora talentosa, mas é só isso. É bom, não é ruim, é bom. Mas A Deus no Labirinto é outra coisa. Não existe isso de você sair daqui de um livro bom, escrito por uma escritora talentosa, mas é só isso, para Um Deus no Labirinto, que é um livro
top, indicada para o Jabuti na primeira edição de prêmio de romance de entretenimento, ele já foi indicada. Ela não saiu daqui para aqui, né? Então, é impossível. Ninguém precisa gostar da obra completa da Karen Soraya, mas é um caso que eu acho, como escritor, que deve ser estudado por quem está começando. Porque é uma pessoa que começou e fez uma curva de crescimento. Ela tem ela foi trabalhando a escrita dela até chegar onde ela está. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, independente do gênero que você escreva, se é fantasia, se é realismo, se é um conto, independente do que você escreva, é esse tipo de comportamento que precisa ser copiado. Você precisa treinar, você precisa escrever. Você precisa sentar sua bunda na cadeira e escrever. Ter seguidor no Instagram, fazer vídeo no YouTube, fazer entrevista, fazer isso, fazer aquilo. Pode fazer? Pode. Mas se você parou de escrever para fazer isso, tem alguma coisa errada. E é escrever e estudar. Ver o que você está escrevendo. E copiar esse tipo de comportamento, de você melhorar. Se você não tem essa gana de melhorar o que você mesmo faz, vai procurar outra coisa para fazer. Porque se você está fazendo algo que você não quer melhorar, é porque você quer fazer, cara. Né? Exatamente. Se você acha que você não tem nada para melhorar... E tem muito escritor que procura o livro que acha que é fama fácil, né? O cara percebe que a montanha é muito maior do que ele estava imaginando, aí o cara pula fora. Primeira crítica que o cara recebe, o cara já desiste, desanima, e a primeira porta fechada, o cara já acha que estão excluindo ele, porque não pode excluir um gênio da atualidade, e aí acabou, e você não ouve mais falar do cara, e acabou. Pensando assim, pra gente terminar a conversa, tá com uma hora e 10 já de entrevista. Eu queria te falar assim, se você pudesse dar uma dica pro Duda de 10 anos atrás, qual dica você daria para o início de escrita? Vamos lá, uma dica. Tem várias dicas que eu ia dar, mas a primeira delas é não tenha pressa, porque o meu maior erro no início foi ter pressa. Eu escrevia, estava com aquele bebê na mão, o meu livro estava pronto, e eu tive pressa de ver ele publicado. Né? Eu não tive tanta pressa quanto outros têm, mas eu tive pressa. Se eu tivesse menos pressa, talvez eu tivesse feito um trabalho melhor. Eu provavelmente teria revisado mais. Hoje, a versão que ele está agora está bem revisado, não tem erro quase nenhum. Mas eu provavelmente teria revisado mais. Provavelmente eu teria feito uma estratégia de venda, de lançamento. Eu não fiz nada disso. Eu peguei meu livro, contratei um capista e entendeu? Então, se eu pudesse dar uma dica, menos pressa. Menos pressa. A pressa não é só inimiga da perfeição. A pressa é inimiga do trabalho bom, mesmo que não seja perfeito, sabe? Essa seria a primeira dica. Pressa é inimiga da publicação. A pressa é inimiga da publicação. Exatamente. Tem um ano que eu lancei meu livro e eu ainda trabalho nele. Então, na verdade, esse ano inteiro que eu já lancei o meu livro, muitas pessoas leram, recebi excelentes críticas. Mas talvez esse ano que eu lancei devesse ser o ano que eu estivesse trabalhando ainda nele para lançá-lo da forma que ele merece ser lançado. Que é um bom livro. Eu não vou ter uma falsa modéstia. É um bom livro, é uma boa escrita. Mas eu não tratei o meu livro com a cautela que ele deveria ser tratado. Então, uma dica que eu daria para o meu eu de 1 ano e meio, 2 anos atrás seria essa. Não tenha pressa. A pressa não resolve, não ajuda. E, eu queria agradecer pelo papo. Eu tento fazer uma entrevista curta, mas não dá. A gente vai conversando e vai conversando e não adianta. Eu tento
mas não dá. Eu vou colocar. Vai ficar diferente essa entrevista, galera. Quem for assistir, porque eu vim com a Marcela, vim com o Rafa, e aí você fala, é muito pouco tempo vai encurtar um assunto muito grande, e a gente vai ir, e não tem jeito, galera. Então, quem quiser conhecer o Duda, quem quiser saber mais sobre o trabalho do Duda, quem quiser achar todo o processo, como que as pessoas podem te achar? Lembrando que eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? No link para todo mundo. Que é uma outra dica, que eu terminando com mais uma dica, tenha um blog, tenha um site, tenha um Linktree, tenha algum lugar, uma rede social, onde você possa condensar todas as informações de você enquanto escritor. Eu, no meu caso, eu tenho um blog, eu tenho vnduda.wordpress.com, que é um blog que eu criei especificamente para juntar todas as informações relativas à minha carreira como escritor. Então lá vai ter o link para todos os meus contos, vai ter o link para todos os meus livros, vai ser direcionado para a Amazon ou para a plataforma onde estiver publicado, no caso de algumas antologias, e tem lá também textos gratuitos para você ler, para você ver mais ou menos como é o meu estilo de escrita, ou como era o meu estilo de escrita, já que tem coisa muito antiga lá. Lá vai ter de todos os gêneros, coisas que eu pratico, como eu falei, essa coisa de ficção especulativa, de fantasia, é algo que eu estou começando, então tem algumas coisas nesse sentido lá, e eu acho que é legal que dá para ver a diferença das coisas que eu escrevo que não são ficção e das coisas que eu escrevo que são ficção. Dá para perceber que eu sou muito mais confortável com determinados gêneros do que com outros, mas eu estou experimentando ainda. Eu estou experimentando aquilo que eu gosto mais de fazer, eu ainda não sei o que é que eu gosto de fazer. A única coisa que eu sei até agora é que eu gosto de escrever contos. E eu vou continuar escrevendo contos, acho que para o resto da minha vida. Pretendo escrever um romance? Pretendo. Pretendo escrever fora da esteia literária? Pretendo. Mas, assim, o que eu enxergo hoje é como contista e pretendo ser contista. Tá aí, o link vai estar aí. E eu queria agradecer ao eu já chamei Leonel. Eu queria agradecer ao Valdir pela oportunidade e dizer que você é um cara que eu admiro pra caramba, pelo mesmo motivo que eu admiro a Karen. Porque você é um cara que ele faz um percurso de melhora. Você quer melhorar aquilo que você faz o tempo inteiro, e eu acho que é disso que a comunidade de escritores precisa. De pessoas que gostem de ler, de escrever e de melhorar. Tanto a forma como lê, como a forma que escreve. Porque pessoas que querem ler só por ler, ou escrever só por escrever, acabam transformando o meio em algo que não é profissional, não avança. E hoje o que o Brasil está precisando é de escritores que queiram melhorar aquilo que fazem, não pessoas que estejam confortáveis no seu lugar. Obrigado, Dudu, pelas palavras. Eu me imagino realmente um escritor que daqui a 4, 5 anos é todo um processo lento. Vou aproveitar, deixar. É todo um processo lento. A gente estuda, tenta melhorar, porque é o que você falou. Não que o Brasil precisa de mais escritores como eu. Ele precisa de mais escritores que querem ser escritores, que desejam ser escritores profissionais, não que querem escrever. Uma pessoa que quer ser escritor, uma pessoa que quer escrever, é uma diferença muito gigante. Né? Você quer ser escritor, você tem que dedicar, estudar, saber que é muito difícil, saber que a remuneração não é lá essas coisas e não ligar, não importa. Eu quero entregar o melhor para o leitor e o que eu quero receber do leitor é a conversa, é a amizade e acabou. Eu trabalho como engenheiro para pagar as contas e para mim está tudo certo. E vou aproveitar e convidar quem está assistindo, se não conhece o grupo Papo de Autor, para entrar lá. O Duda é um dos caras que modera, e eu acho que a moderação do grupo é a diferencial do grupo do Papo de Autor. Se você entrar em qualquer outros grupos bem maiores que o nosso, você vê que é uma bagunça descabida lá. É muita gente querendo falar que sem saber, muita discussão. No Papo de Autor a gente quase não discute, é discussão do modo bom, né? Debater sobre um assunto, não discussão de briga. Isso quase não existe lá. Então, assim, se você é escritor iniciante, eu vou deixar minha dica para você. Entra no Papo de Autor, leia os posts, leia o FAQ que o Duda criou. Ó, só de você ler o FAQ, você sai na frente de 90% dos autores do Wattpad. Isso eu estou te garantindo, pode ter certeza. Se você ler o FAQ, entender
buscar os livros que a gente explica lá para você ler, estudar o livro que está escrito lá, você já vai ser um cara que vai sair na frente de muita gente. Então, se você quer levar a escrita a sério, se você quer ser um escritor profissional, então aproveite o Papo de Autor, que é de graça, a gente está lá para mostrar as pedras que a gente já tropeçou, e é isso aí. Obrigado de novo, Duda. A gente se encontra no Papo de Autor, diariamente, praticamente, no WhatsApp, quando a gente for fazer nossas leituras beta, né? Troca. Quase o tempo Isso aí, inteiro. Obrigado, Duda. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau.